Tá? O que você vai estudar aqui? A gente estuda nessa parte da matéria as chamadas grandezas de estado. Quais são as grandezas de estado de um gás? Todas aquelas que influenciam na expansibilidade. Então, a expansibilidade é a propriedade mais importante de um gás. Porque tu repara, a gente tem aí, no caso vulgares, né, 3 estados chamados estados vulgares da matéria. Quais são eles? Fala, sólido, líquido e gasoso. E o gás. O estado sólido, ele tem bem definido massa, bem definido volume, bem definido a forma. Tudo bem definido. O líquido tem bem definido a massa e bem definido o volume. Qual é a forma do líquido na Terra? É a forma do recipiente que o contém. Que aqui ele está submetido ao campo gravitacional. E o gás? O gás, ele só tem bem definido a massa. Qual é a forma do gás? A forma do recipiente que contém. Qual é o volume? O volume do recipiente que contém. O gás, as moléculas de um gás ideal não interagem entre si. Então, a gente poderia pensar num sistema de bolinhas que estão se movimentando, e aí é lógico que uma bolinha não pode ocupar o mesmo espaço que a outra. Então, o máximo de interação que poderia ocorrer entre elas seria esta colisão entre a bolinha e a outra. Então, te imagina se as bolinhas estivessem à vontade para se movimentar e o campo gravitacional que atua sobre elas é muito pequeno. Então, não vai puxá-las todas para baixo. Portanto, essas moléculas podem se movimentar à vontade. Qual é a tendência? É elas colidirem uma com as outras e irem ocupando cada vez um volume que é maior. A tendência é que ela se expanda até ocupar todo o volume do recipiente que o contém. Essa propriedade é a chamada expansibilidade, é a propriedade mais importante que o gás tem. A gente pode influenciar no volume do gás com 4 grandezas. Quais são elas? Pressão. Se eu aumentar a pressão, eu posso influenciar na expansibilidade. Aumentando a pressão, talvez eu diminua o volume. Entendeu? Eu posso diminuir o volume também, eu posso botar o gás num recipiente menor do que ele estava vindo, ou seja, a pressão influencia na expansibilidade, o volume influencia na expansibilidade. A temperatura, se aumenta a temperatura, a tendência de que ao aumentar a temperatura, o corpo, as moléculas se expandam, isso é uma tendência, pode ser diferente, existe a possibilidade da temperatura aumentar e o corpo contrair, entendeu? A gente vai ver isso daqui a pouco, na transformação adiabática. Não. Do corpo aumentar? Isotérmica. Isso. Na isotérmica, aumenta a pressão, diminui o volume. Isso. E na transformação adiabática, você vai ter esse efeito aí. Aumentar a temperatura e diminuir o volume. Mas é o inverso, né? Você diminui o volume, aí faz com que a temperatura seja aumentada. Mas então o que acontece? Você estava falando pressão, volume, temperatura e mais o que pode influenciar? O número de moléculas. Quanto mais moléculas eu tiver, naturalmente mais fácil ela se expandir e ocupar o volume do recipiente todo. Então, o estudo dos gases é o estudo do comportamento dessas 4 grandezas e como elas se relacionam. Elas se relacionam por uma equação que a gente chama de quê? Equação de Gauss. Estado. Equação de estado. Qual é a equação de estado? Tu lembra ainda? Ela determina que a pressão final multiplicada pelo volume final é igual número de moléculas no fim vezes a temperatura final, e isto é uma constante. Essa constante a gente chama de R, né, que é a constante universal dos gases perfeitos. Portanto, isso deve valer para este produto também quando eu tenho grandezas iniciais. Então, quer dizer, o gás vai evoluir de um ponto de pressão inicial, final, evolui de pressão inicial para pressão final. Volume inicial para volume final. Número de moléculas inicial para número de moléculas final, temperatura inicial para temperatura final. Mas de tal forma que o produto PV dividido pelo produto NT se mantém o tempo todo o quê? Igual, sempre, para qualquer gás. E aí essa constante, a gente chama de constante o quê? Universal. Universal de quem? Dos gases perfeitos. Olha o nome, constante universal. Universal quer dizer o quê? Que vale no universo todo. E aí uma vez que na prova da IAR, se não me engano foi no ano passado ou no outro, perguntando do que dependia a constante universal dos gases perfeitos. Depende do volume, depende da massa, depende da temperatura, depende de nada. Do que depende? Não depende de nada. É uma constante que é universal. Não tem dependência com nada. Ela sempre vai valer o mesmo valor. Qual é o valor que a gente tabelou para a constante universal dos gases perfeitos? 0,082 atm litro por mol
Kelvin. Aqui não está tudo nas unidades do sistema internacional. A pressão do sistema internacional é medida em Pascal, que é Newton por metro quadrado, e o volume é em metros cúbicos. Tá ok? Então, esse número convertido para unidade do sistema internacional ficaria 8,2 no lugar de ATM, Pascal, PA. No lugar de litro, metro cúbico por mol, Kelvin. Quem lembra o que quer dizer Pascal metro cúbico? Essa unidade Pascal metro cúbico já apareceu pra gente. Pressão vezes o volume é o quê? Energia. Pascal metro cúbico corresponde a Joule. Pressão vezes volume. Variação do volume, Joule. Então, Pascal metro cúbico a gente chama de Joule. Então, ou esse número é apresentado na prova. 0,082 ATM litro por mol Kelvin, ou 8,2 joules por mol Kelvin. De vez em quando a prova da EAR fala assim, utilize R igual a 0,08. Às vezes ele bota um número diferente para facilitar a tua vida. Tentar fazer a conta ficar mais fácil. Vai botar na tua prova lá um número que ele te der. Se ele não te der o valor de R, é porque provavelmente não vai ser aplicado isso. Vai ser aplicada a comparação das duas equações. PV sobre NT igual a P inicial, V inicial sobre N inicial, T inicial. Que é chamada equação de quê? Estado. Agora, se eu tenho um recipiente fechado, não entra molécula de gás, também não o quê? Não sai molécula de gás. Se não entra gás, nem sai gás, o que eu posso afirmar que fica constante durante todo o fenômeno? Número de mols. Número de moléculas, número de mols. Aí esse número de mols se mantendo constante, aquela formulinha que é PV sobre NT, diminui. Fica o quê? PV sobre T. O número de mols vai embora. Normalmente o cara identifica que não tem dependência do número de mols quando ele fala que o recipiente é o quê? Fechado. Então essa transformação ocorre no recipiente fechado, o número de mols no fim e no início é o mesmo. Portanto, aquela expressão fica PV sobre T é igual a P inicial, V inicial dividido por T inicial. Tá vendo que o número de moléculas final e inicial foi simplificado. Só isso. Aqui a gente pode ter 3 transformações notáveis. Uma delas mantendo a pressão constante. Qual o nome? Isobárica. Bárico vem de pressão, medidor de pressão, barômetro. Isobárico. Pressão constante, concorda? Pressão constante, qual é a equação que você vai ter? VT é igual a V inicial por T inicial. O gráfico, tá legal? Da transformação isobárica, quando ele te mostrar o gráfico que relaciona o volume em função da temperatura, qual é o grau desta equação aqui? Primeiro. Pega o T e passa para cá multiplicando. V é igual a uma constante multiplicado pela temperatura final. Qual é o grau? Primeiro grau. Se é de primeiro grau, qual é o nome da curva característica? Reta. Uma reta. Então essa aqui é a curva característica, uma reta. Tá ok? Tem algum sentido esta reta começar na origem? Não. Porque se tem um gás, obrigatoriamente, se tem um gás, tem que ter moléculas. Se tem moléculas, ocupa um determinado volume. Então o volume nulo não poderia ter gás dentro dele. Então aqui não vai partir da origem, não. Por isso vai fazer uma linha pontilhada. Ou seja, numa transformação isobárica, é uma reta cujo prolongamento passa por onde? Pela origem. Tá ok? O gráfico mais importante pra gente aqui ó, é o gráfico pressão. Cuidado, hein? P aqui é de pressão e o V é de quê? Volume. Se a pressão é constante, naturalmente eu vou ter isso aqui, concorda comigo? A pressão, ó, ela, durante todo o processo, no caso de expansão ou contração do gás, a pressão se mantém o tempo inteiro a mesma. Não aumentou, nem o que? Diminuiu. Foi ou não foi? Por que eu falei que este gráfico é mais importante? O gráfico da pressão, vou botar aqui, ó, ATM. ATM é unidade de pressão, concorda? Volume, por exemplo, em litros. Por que isso é importante? Porque o cálculo da área do gráfico pressão-volume fornece o trabalho realizado. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho também em termos de... Caso a temperatura aí elevar, o volume também vai... Quando a temperatura aumenta, proporcionais. Diretamente proporcional, equação de primeiro grau. Entendeu? Na mesma proporção. Então, a prova da EAR, ela tem essas... Vai até ver isso aí na lista. Tem assim, o volume triplicou. O que ocorreu com a temperatura? Numa transformação isobárica. Aí tu não tem nem que fazer conta, porque tu já viu que é o que é? Diretamente proporcional. Triplicou o volume. Triplicou a temperatura. Entendeu? A única parada que de vez em quando eles colocam que talvez confunda, para quem não se lembrar, é que o cara vai te dar a temperatura em geral em que escala? Celsius. Mas na equação de estado, as temperaturas têm que estar obrigatoriamente em que escala? Kelvin. Ó,
tanto nesta equação aqui, na equação de Clapeyron, que você vai ver daqui a pouco, e nesta, em todas, está se tratando de gás, temperatura em que escala? Kelvin. Sempre em Kelvin. Se não está em Kelvin, converte para Kelvin. Não pode deixar em outra escala que não seja Kelvin. Foi? Tá ok? Desculpa, rapidinho. Fala. Olha aquele gráfico ali, a área vai ser o trabalho. Né? A área no gráfico pressão-volume é um trabalho. Valeu. Entendeu? Agora repare aqui o seguinte. Isobárica, pressão constante. Qual é a outra transformação? Isocórica. 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 Quer dizer o quê? Volume constante. Volume constante. Ó, se o volume é constante, qual é a fórmula vai ficar? PT, P por T, P de sal por T de sal. Ó, isocórica, P por T, P de sal por T de sal. De novo, qual é o grau desta equação aqui? Primeiro grau. Já que ela é de primeiro grau, qual é a curva característica da pressão em função da temperatura? Reta. Uma reta. Faz algum sentido partir da origem? Não. Por que não? Porque a pressão não pode ser nula. A pressão é a força dividida pela área. Então, se eu tiver uma molécula de um gás dentro do recipiente, conforme ela se movimenta, ela colide contra as paredes do recipiente. Então, mesmo que eu tenha uma pequena quantidade de moléculas, tem que ter o quê? Pressão inicial. Então, não vai partir da origem de novo. O gráfico pressão-temperatura é uma reta cujo prolongamento passa por onde? Pela origem. Pela origem. Qual é o gráfico pressão-volume neste caso? Pressão, volume. Vem cá, quem é constante agora na transformação isocórica? O volume. Se o volume é constante, quer dizer o quê? Que a pressão pode aumentar ou diminuir, o volume vai se manter sempre o quê? Calma, O mesmo. só Ó, o telefone. tá vendo? Uma reta. Tá vendo aqui, ó? O volume, ele nem aumenta, Nem diminui. diminui. Ele se mantém o tempo todo o mesmo valor, independente da pressão aumentar ou diminuir. Tudo bem? Não entendi também não. Só a pressão que aumenta. A pressão aqui aumenta, já o volume não. Ah, entendi, porque é isocórico, é Isocórica. isovolumétrico, tá? A transformação é isocórica. Isocórica quer dizer o quê? Isovolumétrico. Volume constante. Isovolumétrico. Isométrico. O primeiro é T e depois o Então, pressão em função da temperatura. Olha para a forma. A pressão é igual a uma constante vezes a temperatura. E Y é igual a AX, é uma reta. Então aqui eu estou mostrando que quando a temperatura aumenta, a pressão aumenta proporcionalmente. Agora, a pressão em função do volume, como o volume é constante, para todo valor de pressão tem que ter o mesmo volume. Quer ver? Ó? Dá uma olhada, vê se concorda comigo. Vamos supor que eu tenho aqui uma pressão, que tem aqui a unidade de atmosfera, simplificando, tá? Valendo 1. Aí quando a pressão vale 1, o volume vale 2. Por exemplo, vamos supor que a pressão aumente para 4. Quando a pressão é 4, quanto é o volume? É o mesmo volume 2. O volume não mudou. Quando a pressão foi 2, qual era o volume? 2. Quando a pressão era 3, qual era o volume? 2. Quando a pressão foi 3,5, qual era o volume? 2. Ou seja, o volume não se alterou. Durante todo o processo, o volume não se alterou. Mas por que está aumentando a pressão? Está aumentando a temperatura. Tá ok, não? Está aumentando a temperatura. A menina ali tem uma garrafinha. Não tem a garrafinha? Presta essa garrafinha um minutinho. A garrafinha ali é de ferro, né? Então tu imagina, agora não tem nada dentro, tem só um pouquinho de líquido, um restinho de líquido. Imagina que eu pego essa garrafinha aqui agora e assando um isqueiro. O que eu vou fazer com a garrafinha? Vou esquentar, dou calor para ela. Dentro não tem um gás? Dentro tem um gás, não tem? Mas quando eu esquento essa garrafa aqui, ela vai aumentar o volume dela? Vai. Mas o que aumenta o volume é perceptível a olho nu? Dá para ver? Não, então o que acontece? Neste caso aqui, o aumento de volume é tão pequeno que ele é considerado o quê? Desprezível. Mas conforme a temperatura interna aumenta, as moléculas se agitam mais. A temperatura vai aumentando, as moléculas se agitando mais. Conforme elas se agitam mais, elas fazem o quê? Colidem mais nas paredes e aumenta quem? A pressão. A pressão aumenta, mas o volume deste recipiente vai se manter constante. Sacou a ideia? Então essa transformação é de que tipo? Isocórica, manteve o volume do recipiente constante. Já no primeiro caso, a transformação foi mantida a pressão constante. Imagina o mesmo recipiente, só que neste caso não mesmo, porque ele pode aumentar o volume. Imagina um outro corpo, por exemplo, imagina que eu tenha uma bola de futebol, ou uma bola de bexiga. Quando eu pressiono a bexiga, quando eu aumento a pressão sobre ela, eu faço o que não, eu tenho que fazer uma que a pressão aumente, o volume aumente.
Essa aqui ela é isobárica, a pressão se mantém constante. Não. Uma transformação que ocorra com pressão constante, a pressão o tempo todo dentro e fora se mantenha equilibrada. Vou tentar exemplificar isso no caso cotidiano. Por exemplo, pneu do carro. Eu vou lá e calibro o pneu do carro. Aí botei lá 36 libras, por exemplo. Aí começa a rodar com o carro. Conforme eu estou rodando, a temperatura faz o quê? Do gás vai aumentar. Quando a temperatura aumenta, o pneu fica cada vez mais cheio, mais inflado. Então, naquele caso ali, você pode manter a temperatura. A temperatura vai aumentando, o volume aumenta, mas a pressão pode se manter constante. Nesse caso do pneu, acho que não é um bom exemplo, não. Acho que a pressão também vai aumentar. Pensando numa coisa realmente voltada para a sala de aula. Imagina um êmbolo, entendeu? Um recipiente fechado por um êmbolo, feito uma seringa. Imagina que essa seringa pudesse se mover, o êmbolo, sem atritos. Quando eu der calor para esse sistema, as moléculas vão se agitar mais e vão empurrar o êmbolo. Então o que vai ocorrer? A pressão ali dentro vai ficar o tempo todo equilibrada com a pressão que está fora, que é a pressão atmosférica. Então você vai ter uma transformação onde o volume está aumentando, porque a temperatura está aumentando, e a pressão se mantém o tempo todo a mesma. Aí a transformação, quando a pressão se mantém a mesma, qual é o nome dela? Isobárica. Quando o volume se mantém o tempo todo o mesmo, que é o caso dessa garrafinha, qual é o nome da transformação? Isocórica. Isocórica. E existe ainda uma outra transformação na qual você pode manter a temperatura o tempo todo constante. Se a temperatura for constante, qual é o nome da transformação? Isotérmica. Fala. A isocórica também é diretamente proporcional. A temperatura? Aqui ó. A pressão foi multiplicada por 2. A temperatura também é multiplicada por 2. Se a pressão triplica, a temperatura também triplica. Dessa forma vai. Qual é a isobárica? Na isobárica, mas tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Eu tenho que estar muito atento para esses eixos aqui. Volume, temperatura. Lá, ó, pressão, temperatura. O único gráfico que é comum a todas as transformações que eu estou desenhando para todas elas é pressão, volume. Então repara o comportamento gráfico pressão, volume aqui e o comportamento pressão, volume lá. Diferente. Tá? Esse aqui fica atento para quem aparece aqui. Ok? Foi? E qual é a outra transformação notável que tem? Isso o quê? Térmica. Pronto. Isotérmica. Legal a gravação. Ele quer aparecer no vídeo. Pô, tem um momento. Vira a câmera. Acabou de filmar. Esse é o Mo, gente. Esse é o Mo. Vai para o Facebook. Então, isotérmica. A isotérmica que se mantém constante, Mo? Temperatura. Temperatura. Aí vai cortar o T aqui e o T lá. Vai ficar como? PV. Agora quem? PV. P inicial, V inicial. Foi ou não foi? Neste caso aqui, ó, é até bom chamar atenção para esse detalhe. P, quem é P? Isola o P aqui. É a pressão multiplicada pelo volume iniciais, dividido pelo volume no fim. Concorda comigo? PV sobre quem? Sobre o volume final. Esta função aqui tem um nome. Qual é o nome dela? Função o quê? Inversa. Então, ela dá origem a uma curva que tem um nome. Qual é o nome da curva da função inversa? Vou dar uma dica. Começa com I, termina com hipérbole. Qual é o nome da curva? Hipérbole. Esta curva aqui, ó. É uma hipérbole. Tudo bem, não? Aí o que acontece? Para a transformação isotérmica, todos os pontos que estiverem sobre essa hipérbole tem o que? A mesma temperatura. Temperatura. Todos têm a mesma temperatura. Naturalmente, o gráfico pode apresentar mais do que uma hipérbole. Por exemplo, 2 hipérboles. Qual dessas duas é aquela que vai ter maior temperatura? Aí está em azul ou está em preto? Preto. E por quê? Em preto. Porque olha só, a gente vai ter que observar essa primeira etapa aqui da fórmula. Ó. Olha daqui para lá. PV não é igual a nRT, tal da equação do Clayton-Ron? É ou não? Então você repara que o produto PV ele é diretamente proporcional a quem? A temperatura. Então quanto maior é a temperatura, maior é este produto PV. Então estou olhando para esta fórmula aqui, ó. Quanto maior for este produto PV, maior é o que? A temperatura. E na equação inversa, quanto maior é este coeficiente, mais afastado do eixo vai estar a tua hipérbole. Então quanto maior é a temperatura, mais afastado do eixo está a hipérbole. Foi? Se eu falar que esta hipérbole aqui, ó, é aquela que mantém a temperatura T2, a hipérbole azul é aquela que mantém a temperatura T1. Qual é a relação que existe entre T2 e T1? T1 é o quê?
Maior que T2. Menor T2. Não, T2, né? Temperatura maior está mais afastado. Quanto mais afastado a origem do eixo tiver, a maior é o que? A temperatura. Tudo certo até aí, não? Aí essa transformação é de que tipo? Transformação isotérmica. Isotérmica, é aquela que se mantém com temperatura constante. Tudo bem? Tinha falado aquela hora sobre o cotidiano. Imagina que pega uma bola de gás, né? E amarra essa bola e ela vai ter um determinado volume, né? Se eu pegar essa bola agora e submetê-la a uma temperatura maior, né, a bola de encher, como é que faz para poder aumentar a temperatura do gás que tem dentro? Põe na água quente. Colocando na água quente, o que vai ocorrer? A temperatura do gás vai aumentar e a bola vai se expandir. Aí tu vai ter neste caso aqui, que eu me perdi. A temperatura vai aumentar, o volume da bola vai aumentar também. É uma experiência que tu pode fazer até para brincar com uma criança. Tu enche a bola até ela ficar no limite, quase estourando. Aí tu vai e amarra a bola. Depois tu bota a bola embaixo do chuveiro. Vai perceber que ela vai expandir ainda mais o gás e ela explode. Por que ela expandiu? Porque a temperatura aumentou. A temperatura aumentou, o volume aumentou. Por que ela é isobárica? Porque a bola está submetida o tempo todo à pressão atmosférica, que não vai mudar porque o volume dela modificou. Entendeu? Justo? Então tá aí as transformações notáveis. É isocórica. Aqui, ó. Se você encher uma bola no limite, entra na sauna, acontece isso também? Encher uma bola no limite, usar o quê? Entra na sauna? Entrar na sauna? Você não vai? Vai. Se tu tiver calor suficiente transferido para a bola, vai aumentar o volume e vai explodir. Vai ser. O mesmo acontece se ela tiver se ela não tiver tão cheia. Imaginário dele. Aí não, só faz experiência. Faz experiência. É uma experiência. Não dá não. Ficaram putos comigo da da churrasqueira. Tu jogou. Mas peraí, o que Eu não você joguei, fez? né? Eu botei a água na bexiga.